Fala, povo! Essa é a segunda parte dessa aula de expansão marítima e grandes navegações. Para você que está acompanhando aí por material aqui do ângulo, ó, aula 2, beleza? Faltou um rabinho da aula aí, faltou um pedacinho. E se você caiu de paraquedas aqui, tem uma aula antes aí, né? A primeira parte dessa aula de 30 minutos que tá para trás aí, tá? Agora tem mais uns minutinhos aqui só pra gente encerrar o assunto aqui. Nesses 5 passos, então, que eu expliquei para vocês sobre a formação de Portugal e a expansão, né, o projeto de expansão imperial de Portugal, eu terminei na cena ali, né, na viagem fantástica do Pedro Álvares Cabral para o Brasil, né, chegando aqui no sul da Bahia em 1500. Então agora você já tem um rolê interessante para analisar. Você já sabe o que estava acontecendo aqui na América, né, que era bastante coisa, há muito tempo, várias coisas. E você está entendendo o que estava acontecendo na Europa. Lembrando que depois a gente vai ter uma aula de história geral e a gente vai olhar em detalhe essa história europeia. Aqui não tem como falar, chegou um maluco no litoral e, né, não cola. Então eu espero que tenha ficado clara essa ideia da vinda dos europeus, o que eles estão procurando. E, cara, na boa, os europeus eles foram muito espertos, porque eles assumiram que eles não sabiam e que eles precisavam conhecer. E conheceram para dominar. E, cara, os europeus vão dominar o mundo aí a partir daí, sabe? Então, tá rolando um momento muito importante. 1492, 1494, Tratado de Tordesilhas, 1500 o Brasil, cara, isso mexe muito com a Europa, né? Mexe muito com o imaginário europeu, a mentalidade da Europa. Fala, pô, mas isso vai ter efeitos até na religião. Tipo, mas não era ali que acabava o mundo, aí agora não é. A Terra não era plana, né? E agora não é, e agora é. Tá aqui, pariu. Terra plana, né? A galera descobriu que não era, séculos atrás. E aí, cara, isso vai mexer com a Europa, porque esse encontro, né? Eu terminei a aula falando desse, já entendeu os dois mundos, e eles colidem, né? E imagina o europeu, cara, isso mexe com a cabeça da galera, né? Aí tem o Sérgio Buarque de Holanda falando desse imaginário, né? Dessas visões do paraíso, ou da visão que se tem do paraíso. Muita gente achava que isso aqui era o jardim do Éden, que os bichos falavam. Imagina, os caras chegam aqui e acham uma arara gigante falando, papagaio falando. Falam, mano, os bichos lá falam, é encantado, as pessoas eles andam nus, eles não têm vergonha, eles são inocentes, eles são puros. E quando eu era criança tinha uma planta que chamava Dorme Maria. Quando eu era criança, sei lá, deve ter sido até hoje, os biólogos que me desculpem. Ô Gisele, ajuda aí. Tinha uma plantinha que eu punha o dedo nela assim e ela fechava. Você já deve ter visto isso, ela tá assim, esse ela faz assim. Cara, em 1500 tinha umas plantas dessas gigantes, tipo samambaia gigante assim, e aí falava alguma coisa, encostava na planta e ela fechava. Água, paraíso, imagina esses caras chegando ali no sul da Bahia, que hoje zoado já é bonito, imagina na época. Então, assim, para uma galera da Europa, o paraíso, é a chance. A Europa deu errado, aquilo lá pode dar certo. Bom, isso é bom, é o bom selvagem, né? Agora, e tem a galera que vai olhar isso e fala, não, você acha que a Damares é de hoje? Não, esse povo tá vivendo na putaria, esse povo vive sem Deus, sem regras ou responsabilidade, é o que eu digo. Essa galera não tem responsabilidade, essa galera tá vivendo no pecado, esse povo é imundo, esse povo é sujo, é selvagem, come gente de tudo quanto é jeito e tal. Então você tem um grande debate aí, antropológico, aliás, a antropologia vai ter que dar conta disso aí depois e tal. Enfim, tá acontecendo muita coisa. Esses dois mundos, eles bateram. E quem vai se fuder é quem tá aqui, né? Hoje a gente está falando aí de vírus e tal, e os europeus chegam aqui, já chega. Na época deveria ter fechado as fronteiras, né? Os caras não chegaram, mas já chegaram cheio de doença aí, e os índios, coitados. Bom, vamos lá, senão não termino nem esse aqui também. Eu fico falando, vamos lá, como se vocês tivessem culpa, né? Os caras aí esperando para as minas, para anotar e tal. Tudo bem?
Então estamos ali nos idos de 22 de abril de 1500. Beleza. Aí começa o Brasil. O Brasil começa sem começar, porque aí chegou, vai a carta do Pero Vaz, depois a gente pode até analisar, mas assim, em um trecho da carta ele fala para o rei, né, que assim, avisa que não tem metais preciosos, não tem ouro, não tem prata, mas ó, terra muito chã, né, ou seja, muito bonita, tem muita água, muito verde, bons ares e tal, né, parece que a terra é boa. E aí ele diz assim que aí já dá uma letra, né, já dá uma ideia do que vai ser a colonização. Ele fala, ó, e tem uma gente aqui, né, ele descreve e tal. Tem uma publicação legal que saiu, tem aqui a obra, né, traduzida, porque ela tem que ser traduzida de um português arcaico para o português de agora, né, o nosso português. E aí tem a tradução, você encontra aí na internet fácil também, né, os trechos famosos. Estou falando isso porque sempre aparece nas provas, né, que aqui ele dá uma letra do que vai acontecer, fala para a majestade assim, ó, fala para a majestade, fala para o rei, fala, ó, o que eu acho que o senhor pode fazer de melhor aqui para essa gente é salvar essa gente. E aí você já pensa no projeto a princípio, né, porque eles estão vendo, pô, o que tem que fazer? Vamos salvar essa gente. Aí a ideia da catequese, depois a gente vai ter um tempo para falar disso. O fato é que o interesse português ainda está nas Índias. Tanto é que a viagem do Cabral prova isso, né? E se você quiser saber mais sobre esse primeiro momento aí e tal, tem uma coleção do Eduardo Bueno. O Eduardo Bueno não é historiador de formação, mas isso para ele não é problema, assim. Ele é mais conhecido como Peninha também, tem um canal no YouTube e tal. Hoje em dia você não fala que o cara é mais escritor, né? O cara tem um canal no YouTube. E ele tem uma coleção, aqui tem 2 livros aqui dessa coleção, são 4, ó. Nesse box aqui a coleção chama Terra Brasilis, né? Coleção Brasilis. Aí você tem A Viagem do Descobrimento, que é esse aqui. Aí você tem Náufragos, Traficantes e Degredados. Quem estava aqui, quem chegou, as primeiras expedições, tudo em detalhes, o detalhe da grande viagem do descobrimento e tal. Muita curiosidade, mas pesquisa bem feita. Ele se especializou em história do Brasil, mesmo sendo jornalista de formação. É um cara bem respeitado hoje entre os historiadores, porque a real é assim, rapidinho aqui, quando eu me formei, eu lembro de ter alguns professores, até uma galera que, não, mas esse cara não é historiador, não sei o quê, mas ele fazia pesquisa historiográfica, né? E aí, ele fez um negócio para a história que é muito difícil, que é trazer a história para o popular, para o curioso, para as histórias engraçadas, né? Para você contar as fitas que aconteceram e tal. Então acho que ele prestou e presta um bom serviço para a história. Por quem sou eu para falar do Eduardo Bueno, pelo amor de Deus, né? Mas assim, existia um certo preconceito. Mas não é historiador. Tem um monte de historiador que está sentado lá na academia, só escrevendo também sobre a quarta fileira da mureta que está ali como da muralha, do resquício do Império Romano, da PQP, sabe? Também o Eduardo Bueno ele aproximou de vocês. É uma história que aproxima de vocês, do ensino médio, de jovens, adolescentes e tal. Eu acho que ele tem muito a ensinar. Então é uma delícia ler o livro dele. Ele escreve bem, é gostoso ler. Atualmente ele fez uma reedição aí, porque aí depois tem 2 livros, que eu vou mostrar depois. Capitães do Brasil, que ele vai mostrar os primeiros donos do Brasil, e a relação entre a igreja, a coroa portuguesa e a violência nessa colonização. Então uma coleçãozinha bem interessante. Depois ele lançou um livro que chama Brasil, uma biografia, contando a história toda do Brasil até o governo Dilma, que é esse aqui. Já aproveito para mostrar para você. Estou fazendo propaganda dele hoje aqui, né? Tá vender todos os livros dele. Mas é legal, vale a pena. Bom, então assim, o interesse português está nas Índias, ok? Tá. César, por quê? Porque não tem um produto de grande valor aqui. Todo mundo sabe a história do pau-brasil. Pau-brasil, porque... aliás, eu tenho 2 pés de pau-brasil aqui em casa. Na Praça de São João tem também, acho que 2. Eu conheço 2 lá. Conheço. Fui lá, ô pau-brasil, César, beleza? Não é uma árvore muito grande, uma árvore com espinhos e tal, mas o tronco dela ele é avermelhado, ele tem um pigmento ali. E o vermelho era caro, o roxo caro, o azul era caro, né? Era a cor da nobreza, vamos dizer assim, né? Se eu pedir para você fechar os olhos e imaginar um rei com um manto, esse manto é vermelho. Lógico que isso numa simbologia que a gente vai criando, né? Um imaginário ao longo do tempo. Mas, de fato, o vermelho era valorizado. Não tem um produto de grande valor aqui. Está acontecendo diferente do lado espanhol, né? Os caras chegaram lá e chegou tropeçando em ouro, né? Chegou, olhou um índio assim, cara, peitoril de olho.
Eles usavam o olho também. Matava os caras e faziam colar de... Não, peitoril de ouro e tal. Aqui nos portugueses, não. Os caras, então vamos levar para o Brasil, né? E esse primeiro contato com esse produto, né, o pau-brasil, na base do escambo mesmo, de trocar as coisas. Então, ó, eu te dou uma machadinha e você busca aí pau-brasil. E aí fala com o índio que é bobo, né? O índio olha aquela arma, tipo, sai da idade da pedra para a idade do metal, do dia para noite, fala, você vai me dar uma machadinha que eu posso, Tamoio, cortar a cabeça de um aimoré com isso aqui, para te dar pedaço de pau daqui, da Mata Atlântica? Ixi, na hora. Então, na base do escambo, do cunhadismo, ou seja, esses portugueses eles eram incorporados pelas comunidades indígenas também, o contato não era só violento, aliás, a exceção era a violência dos índios recebendo o pessoal, né? Então, normalmente, lógico, depois eles vão sacando o que os portugueses querem, aí a treta começa a rolar, né? Mas aí, na prática do escambo, e aí o rei de Portugal vai dando isso na mão de algumas pessoas. O Fernão de Noronha foi praticamente o dono do Brasil nessas primeiras décadas aí e tal. Homenageia a ilha lá, né, as ilhas até hoje, né? E aí a ideia é a seguinte, o que a coroa ganha com isso? 1/5. Pô, mas ganhar 1/5 de carregamento de pau-brasil, tudo bem que era um produto que tinha um certo valor, mas vamos combinar que não é o negócio que eles estão esperando, né? O que acontece? Nesse período, então, Portugal precisa ocupar. Vou deixar o Martim Afonso de Souza aqui já. Portugal precisa ocupar. E aí, cara, os franceses, por exemplo, invadiram a região onde hoje é o Rio de Janeiro, né? Eles já estavam ali há muito tempo. Portugal vai ter que fazer uma guerra para expulsar os caras daqui. Lembra que o rei da França queria ver o testamento do Adão? E aí depois eles vão lá para o norte e tal. Os corsários ingleses já navegando por aqui. Os espanhóis, né? Os holandeses, tem uma galera de olho no Brasil. E aí a coroa portuguesa começa a perceber que se não ocupasse o território, iria perder esse território. Então precisa ocupar. E aí estão pensando, naquela de navegar no continente africano, de ter contato com os africanos, com os árabes, com ilhas tropicais e tal, os portugueses viram o negócio do açúcar de perto, o negócio da cana de açúcar. E aí o rei de Portugal manda na missão, né, o Martim Afonso de Souza. Esse cara vem numa expedição em 1530, então de 1530, desinteresse de Portugal pelo Brasil, escambo para o Brasil, beleza? Expedições de reconhecimento e tal, isso está muito bem contado, principalmente nesse livro aqui, ó, dos náufragos, traficantes e degredados. E aí, algumas expedições e tal, e o Martim Afonso vem com uma missão. A missão dele é a seguinte, vou falar nisso. A missão dele é fazer o primeiro engenho de açúcar, eu estou tomando café sem açúcar aqui. O primeiro engenho de açúcar da colônia. E ele vem nessa missão, tem sucesso nessa missão. Esse engenho vai ser feito ali na capitania de São Vicente, né? São Paulo, litoral de São Paulo. E ali nessa região ele faz o primeiro engenho e produz açúcar no Brasil pela primeira vez. Isso dá certo, o primeiro engenho está pronto em 1532. Aí a colonização vai começar. 1532, o primeiro engenho de açúcar, então, é feito aqui no Brasil. E, ó, olha aqui, que beleza. O açúcar que a gente fala na época, moçada, hoje, quando eu falo açúcar, vocês pensam nisso aqui, né? Doce, né? Doce, doce, doce. Para. Ó, o açúcar, na época, isso aqui, ó, tipo uma rapadura ralada, sabe? É um melado e aí depois... parece o açúcar mascavo, mas até o açúcar mascavo hoje é bem gourmetizado. Então, vários tipos de açúcar. O açúcar, depois a gente vai ter uma aula para falar por que o açúcar é tão legal. Mas o açúcar era caro, mais caro que droga, mais caro que qualquer coisa que você pensar aí na época. Era chique na Europa o açúcar, então era caro. E cumpria a função, por quê? Para fazer o açúcar tem que mandar alguém, tem que ocupar o território, tem que abrir lá o mato e tal, brigar com os índios, escravizar e não sei o quê. Plantar cana-de-açúcar, os portugueses já tinham experiência disso na África e nas ilhas. Plantar cana-de-açúcar, o clima perfeito, solo perfeito, e você tem que ficar esperando 1 ano para a cana crescer e poder ser cortada, e moer, e fazer o melaço, e fazer o açúcar. Enquanto você faz um produto que a Europa tem uma demanda interessante, você está ocupando e protegendo o território. Onde tiver fazenda de açúcar, onde tiver lá um capitão, um senhor de engenhos e tal, você vai montando as fortificações e vai arrumando o território. E aí a história do Brasil
Começa, para valer, né, nessa perspectiva portuguesa. A história do Brasil começou milhares de anos atrás, onde isso aqui nem era Brasil ainda, Pindorama, era Pindorama antes, não era Brasil. Ok? Esse modelo de exploração da colônia que está nascendo aqui então para a gente finalizar essa aula é o modelo de plantation. Atenção que para o vestibular plantation é um conceito, né? Plantation é... parece o Brasil de hoje, né? Plantation latifúndios, ou seja, produção em grandes propriedades, monocultura, né? Prevalência de um produto, cuidado que tem outros produtos, a gente vai falar disso depois, mão de obra escrava, isso aí ainda tem no Brasil, infelizmente, não do jeito que eu estou contando aqui, mas tem muita gente trabalhando como escravo no Brasil até hoje, análogo à escravidão. E com destino ao mercado exterior, agroexportador, latifúndio, monocultura, escravismo agroexportador, plantation, chama isso, beleza? Então a gente viu aí que houve um primeiro desinteresse de Portugal nessa ocupação, com o tempo foi aparecendo aí a ideia de montar a tal da plantation, e a partir de 1532 temos um sistema de produção na colônia. A metrópole encontrou a função para a colônia. E qual é a função da colônia? Enriquecer a metrópole. Oh, delícia! Adoro morar na colônia, ser explorado. Só para finalizar, para você pensar, toda vez que eu vou no mercado, você sabe que esse sistema de plantation vai ser terrível para os índios, né? Aí você vai no mercado, tem um açúcar que chama Guarani. Beleza? Muito obrigado, até a próxima. Ó, tarefa, livro, texto, vamos que vamos, galera. Manda mensagem, fala aí o que vocês estão precisando aí que a gente organiza, beleza? Tchau!